fazer essas duas coisas. Senador, apesar dos entendimentos na Câmara, o projeto continuou provocando polêmica. Agora mesmo, na audiência pública, recentemente feita no Senado, ficou muito evidente que os diversos setores divergem sobre vários aspectos. Nós ouvimos vários dos expoentes na audiência pública e selecionamos um trechinho para o senhor comentar. Vamos começar apresentando um trechinho de um depoimento do senhor Eduardo Levi, que é o presidente executivo do Sinditele Brasil, que representa os operadores de telefonia que estão interessados em entrar nesse setor. Vamos ver, por favor. Nós terminamos um estudo que já apresentamos ao ministro das Comunicações, mostrando que o Brasil, para efetivamente ter banda larga para toda a sociedade, é preciso fazer investimentos até o ano 2020 de aproximadamente 150 bilhões de reais. As teles estão investindo hoje 17 bilhões por ano, o que dá mais ou menos 50 milhões por dia, que é uma quantidade de dinheiro enorme. Não há praticamente setor, exceto o petróleo, que faça um investimento tão firme a todos os anos. Mas isso, infelizmente, ou por absurdo até, é muito pouco, porque é preciso muito de recursos para chegar. Ora, chegar com recursos a todo cidadão em qualquer localidade, ele é mais barato ou vai custar menos na medida que se possa oferecer mais serviços dentro de um mesmo meio que, vamos imaginar, um cabo de fibra ótica. O senhor concorda que as telefônicas devem entrar no setor para baratear o custo, inclusive, do serviço a ser prestado? Eu concordo. Eu acho que é o que eu disse aqui na minha fala anterior. É preciso que a gente amplie o máximo de competidores para que, tendo a competição, o preço caia. Eu vejo aqui, quando ele diz o número efetivo de pessoas que estão todo dia entrando na questão da internet de banda larga. E eu volto um pouquinho, não tem tanto tempo, volto a 2006, né? Volto a 2005, 2006, e lembro que naquele momento existia até um certo preconceito quando se falava de internet de banda larga. Mas é bom que se diga que não é tão difícil como quer se vender a questão da inclusão digital e do acesso à internet. No meu estado, por exemplo, o governador Cid Gomes acaba de fazer, com recursos próprios do Estado, uma rede de fibra ótica que, após ela estar interligada, ela vai permitir que 86%, pelo menos, da população urbana possa ter acesso à internet, a um custo de menos de 100 milhões. Menos de 100 milhões foi investido para que toda a população, quase toda a população, tenha na zona urbana esse novo instrumento, além de servir para as polícias, né? Além de servir para integração do cidadão, além de servir para a telemedicina. E eu quero dizer aqui, repetir, esse era o meu sonho como ministro das Comunicações. Eu, sinceramente, às vezes, quando eu vejo todas essas questões encaminhadas, andando, eu fico muito feliz, porque eu fui pioneiro nisso. Eu saí daqui com o presidente Lula e fui para Davos vender a ideia, né, que no Brasil era possível se fazer um grande programa de inclusão digital, que no Brasil era possível ter gente que tinha condições de desenvolver um software que nós não precisávamos pagar royalties. Senão nós estaríamos até hoje, a vida inteira, nós íamos pagar royalties da TV digital. E repito, foram dois nordestinos, né? Um do Pernambuco e o outro, Mauro Oliveira, que eu trouxe da Universidade Federal do Ceará. Eu lembro aqui, um dia que eu estava na minha casa e havia uma reunião da bancada. O ministro da Ciência e Tecnologia foi até a minha casa para uma palestra com a bancada federal do Estado de Ceará. E ele disse que ficava muito angustiado, porque mesmo ele sendo cearense, mesmo ele sendo nordestino, ele tinha uma preocupação muito grande, porque somente 3 universidades brasileiras tinham doutores suficientes para participar dos grandes programas que o governo federal, para buscar recursos disponíveis no governo federal, como do Funtel, por exemplo, que é um fundo que tem mais de R$1 bilhão de arrecadação por ano,
além do FUST, que tem mais de 1 bilhão de arrecadação por ano, somente 3 universidades tinham condições de se credenciar. E eu respondia para o ministro Amaral, olha, como eu era deputado, eu fico muito preocupado com isso. Quando eu cheguei no Ministério, aquilo estava batendo todo o tempo no meu coração, na minha cabeça, no meu cérebro, dizendo o seguinte, olha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que abrir para a inteligência brasileira. E foi o que eu fiz. Eu fiz um chamado e naquele chamamento, para discutir a TV digital e para participar da criação de um mecanismo que nós tivéssemos no Brasil, o desenvolvimento para não pagar software, para não pagar aluguel, para não pagar royalties para qualquer outro país, mesmo para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o Japão, que era o que se discutia naquele momento, os 3 sistemas, que terminou sendo escolhido o sistema japonês. Eu dizia que nós tínhamos que abrir, fazer uma abertura. E fiz abertura, permitindo que todas as universidades brasileiras, todos os centros de tecnologia, pudessem participar daquela seleção. E foi daí que nós, buscando na inteligência brasileira, conseguimos fazer o projeto da TV digital como tal qual ele está feito. Então, é exatamente isso. Utilizando as fibras óticas, as pessoas não sabem, todas as redes elétricas do Brasil, elas têm rede de fibra ótica passando nela. Todos os dutos da Transpetro, da Petrobras, esse duto de gás, todos eles têm uma rede de fibra ótica passando por dentro deles. E nós desenvolvemos o chamado projeto Giga, né? Que nós tínhamos o Ginga, que foi da TV digital, e o projeto Giga, que era a integração das universidades brasileiras. Porque a integração só existia entre a USP, a Universidade de Campinas e a UFRJ do Rio de Janeiro. Ou seja, somente 3 universidades tinham a condição de serem interligadas por fibra ótica. E eu consegui, na época, fibras óticas apagadas. E muita gente vai dizer, mas precisa fazer um investimento enorme, que o Brasil ainda não tem. Tem sim, o Brasil tem muita rede de fibra ótica, muitas redes de fibra ótica apagadas, que precisam ser acesas, acendidas, para que a gente tenha a verdadeira inclusão digital. Esse país não poderá dizer que é um país que cuida da educação das pessoas, que cuida da formação das pessoas, que tem preocupação com a sua cultura, se não permitir que o filho do pobre, e esse era o meu grande sonho, 156 mil escolas públicas do Brasil, onde o filho do pobre estuda, pudesse ter a mesma oportunidade do filho do rico estudando numa escola rica, né, uma escola particular rica desse país. Então, esse sonho que eu alimentei, né, não faz tanto tempo, como ministro das Comunicações, que eu dei o pontapé, tive o privilégio de dar o pontapé inicial, eu estou vendo ele se realizar, estou vendo todos esses players, esse grande debate em torno do PL 116, né, onde as pessoas, obviamente tem gente num projeto desse tamanho, dessa dimensão, onde você viu aqui um dos players falando quanto de investimento eles pretendem fazer, o que eles estão fazendo a cada ano, mas só se faz investimento pensando-se no retorno. Claro. Né? E se tem disposição de entrar, é porque tem perspectiva de receber. Pronto. O que eu não concordo, por exemplo, é que a Anatel ficou durante 10 anos, né, e eu fui ministro durante um tempo, onde a Anatel não tomou nenhuma iniciativa. E agora, quando se está aprovando aqui no Congresso Nacional, um PL debatido com toda a sociedade, um PL onde se está fazendo, além do que já foi feito na Câmara, ainda se fazendo audiências públicas, ouvindo as pessoas, pacientemente discutindo com as pessoas, conversando com as pessoas, a Anatel comece a fazer portarias, a Anatel comece a fazer resoluções interferindo no setor. Interferindo. Não, mas nós estamos fazendo porque nós temos aí que fazer, temos que adiantar. Adiantar o quê? Se toda essa regulamentação, se havendo aprovação do PL 116, toda essa regulamentação vai ficar perdida. Então, a Anatel não tem que fazer absolutamente nada agora, porque ela não fez durante 10 anos. Porque ela não fez quando eu era ministro, que eu fazia muita pressão para que isso acontecesse, para que a gente pudesse instalar um ponto, uma rede, uma torre de telefone móvel. E a gente encontrava muita dificuldade, porque as grandes operadoras desejavam instalar telefone móvel, mas nas grandes cidades, porque a rentabilidade vinha de imediato.
Então, que não fique apenas o osso para a questão da Telebrás, que ao se fazer uma regulamentação nessa lei, dê a oportunidade para que as pessoas possam entrar e competir, isso é extremamente importante e saudável, mas também permitam que essa regulamentação vá para o interior do estado de Ceará. Na Amazônia, você não tem como fazer através de cabo de fibra ótica, tem que ser através de satélite. E é caro. É cara a descida do sinal de satélite. Então, é preciso que a gente tenha muito, mas muito cuidado nessa regulamentação e, por isso, esse PL 116 terminou sendo um projeto tão debatido, tão polêmico na Câmara e aqui no Senado. Se me dá licença, eu vou pedir para